Olá, tudo bem? Aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus. E nós estamos, neste momento, fazendo os destaques do livro do Apocalipse. Mais uma vez falando que nós estamos destacando versículos do capítulo 5, né? E nós vamos mostrar aqui para vocês que Jesus vai aparecer agora, nesta cena, pegando o livro da destra do que estava sentado no trono, que era Deus. E que é o versículo 7. Então, diz lá assim, ó, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E o versículo 8, junto aqui, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, nós já sabemos quem são, né, porque já destacamos para trás, prostraram-se diante do Cordeiro, e todos, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando a gente fala aqui que o livro da destra, tomou o livro da destra do que estava no trono, lá no começo do capítulo 5, nós destacamos que o seguinte no versículo 1, né? Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Então, o livro estava na destra daquele que estava sentado no trono, que era Deus, que é Deus. E agora veio um e tomou o livro da destra do que estava sentado, ou seja, Jesus entrou em cena aqui, porque ele é o único que tinha, foi descrito e foi dito, né, que é o único que tinha condição, dignidade, na verdade, para abrir os selos, ou abrir o livro, desatar os 7 selos. Então, o que significa que tomou o livro da destra? Ou seja, o livro estava na destra, na mão direita de Deus, né, simbolicamente representa a mão mais forte, a mão de poder, né? Então, o Antigo Testamento, absolutamente, ele não se compraz em antropomorfismos, né? Ou seja, com algumas exceções, mas falar da mão da direita de Deus é humanamente a maneira concreta de falar da autoridade do Deus vivo, né, e ativo, que cria e mantém ativamente, ataca e defende, que julga, castiga e salva, né, tudo, executa todos esses poderes, né. Mostra-nos poucas vezes as mãos consoladoras e envolventes que a gente vê em Isaías 40:11, né, é, as mãos maternais que a gente vê em número 11 e 12, também da mão libertadora que a gente vê em Êxodo 13:3, do Senhor proprietário, Salmo 95:4, as mãos do pastor que não perde de vista seu rebanho, Salmo 95:7, e assim por diante, né? Tem muitas passagens que falam dessa mão. Muito bem, também tem a vingadora, né? Não vindicativa, mas literalmente a mão de justiça, que na Isaías 41:10, a mão que restaura a justiça em prol dos oprimidos e da honra de Deus, né? Ou seja, no mesmo sentido, fala-se do braço do Senhor. Muito bem, no Novo Testamento, agora, né, raras vezes fala da mão ou da destra de Deus, exceto em Lucas 51:51, Hebreus 10:31, 1 Pedro 5:6. Efetivamente, a intervenção divina ela tomou forma em nome da aparição de Jesus Cristo. Agora, o Novo Testamento fala expressamente deles, né? Isto é, do Pai e do Filho em conjunto. Em compensação, a expressão à direita de Deus, que está no Salmo 110, figura lá umas 20 vezes, usa-se expressões similares. O exaltor, né, de Atos 5:31, assentou-se em pé à direita de Deus, significa, pois, que Jesus, após o seu ministério, morte e ressurreição, ele foi instalado por Deus como rei no sentido do Salmo 110, né? Ou seja, como vencedor de todos os seus inimigos, recebendo todo o poder nos céus e na terra, ele mesmo disse, né? Mateus 26:64, 28:18, tal, e outras passagens também do Novo Testamento, né?
Muito bem, dando agora, continuando os destaques no versículo 8, né? E havendo tomado o livro, né, o que acontece? Os 4 animais e os seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso tal. Bom, nós lembramos que os 24 anciãos, eles representam os 12 apóstolos e as 12 tribos de Judá, né? 12 mais 12, que estão junto com o Cordeiro, né? Estão diante do Cordeiro lá no céu. Essas figuras. Porque essas figuras, na verdade, vistas aqui por João, elas não têm relação com o tempo, né? Ele está olhando ao mesmo tempo futuro para contar para nós, né, em forma de revelação progressiva, o que tem no céu, né, que já aconteceu. Então a harpa, originalmente esse instrumento era de formato triangular, com 7 cordas, provavelmente estas de caráter divino tenham 10 cordas. Mais tarde o número de cordas foi aumentado para 11 e Joséfo, né, o Flávio Joséfo, ele menciona em seus escritos harpas contendo 10 cordas, as quais eram tangidas com um plectrum. Pequena peça de marfim, isso. Ok? Então, aqui nós vamos dar destaque então sobre a referência que João faz, ou João fez, né, às orações dos santos, porque ajudaram a executar a investida de Jesus como juiz e senhor de todos, né? O cântico dos 144.000 era acompanhado por esses instrumentos, por exemplo, que está lá em Apocalipse 14:2, que a gente vai ver ainda, né? E de igual modo o cântico de Moisés e do Cordeiro junto ao mar de vidro, Apocalipse 15:2. Tantas referências, né? A arma é um instrumento já mencionado em Gênesis 4:21. Também nos Salmos há alusão a esse instrumento, né? Salmo 33:2, por exemplo, 98:5. Foi a harpa, exceto a trombeta, o único instrumento mencionado, né, no culto celeste e comumente usada nos cultos do Antigo Testamento. Celebrai ao Senhor com harpa. Está lá no Salmo 33:2. Entre os judeus, as harpas representavam louvores. Então aqui, na verdade, eles estavam aqui preparados para louvar ao Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso que está no trono, né? Mas aqui dizem que o louvor é constante, né? Aqui não, em outras passagens que o louvor é constante lá no trono de Deus, né? Todos que estão lá estão sempre louvando, sempre adorando ao Senhor. Muito bem, é isso por hora. O destaque nós estamos falando então de que o livro estava na mão de Deus e chegou Jesus e pega esse livro, né? Porque ele era o único digno, então, de fazer então a abertura do livro e desatar os 7 selos que nós vamos ver nos próximos destaques. Por hora é isso, imagino que você tenha aprendido um pouco mais, eu também, né? E nós vamos aqui crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe, né? E te faça aí cada vez mais abençoado, compartilhando e curtindo este vídeo, tá bem? Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.